Já que eu vou usar a imagem de abismo para falar sobre esse título que eu dei ao curso, queria trazer a montanha-russa como uma experiência a ser usada aqui como metáfora de duas coisas. Primeira metáfora, da leitura dos demônios. O início, a primeira parte, ela é igual a subida da montanha-russa. Ela é lenta, ela é demorada, né? Você tem quase que ter alguém para te puxar. Mas você já entendeu que a segunda e a terceira parte, nessa minha metáfora, é a descida, é vertiginoso. Tanto que muitos que leem, quando chegam, quando conseguem vencer essa subida da primeira parte, a segunda e a terceira não precisa de nenhum empurrão. Quase como se a lei da gravidade, uma lei natural, fizesse a gente não parar de ler, que é quando o mal começa a ser usado, aplicado. Dentro da obra, esse mal que está associado ao abismo começa a acontecer e é ladeira abaixo, exatamente como se fosse sob a ação da lei da gravidade. A imagem melhor para o abismo aqui seria uma espécie dessa que está atrás de mim, que é uma ideia de algo que não tem fundo. Então, a experiência de que não ter fundo é uma experiência de negação, de nada, de ausência. E quando a gente pensa essa experiência de ausência, ela tem um certo patos. Quando eu falo patos, eu falo de sentimento, que é o sentimento como se fosse uma vertigem, né? Diz assim: se olhares demasiado tempo dentro de um abismo, o abismo acabará por olhar dentro de ti. E essa é uma imagem muito interessante, porque ela estava, de uma certa maneira, quando eu falei da metáfora aí da descida da montanha-russa. Esse frio na barriga, ele tem uma imagem de uma ausência, a imagem de um vazio. Então, essa queda, esse movimento de queda e esse sentimento de queda é como se eu estivesse falando de uma queda que entrou em mim, com o vazio que entrou em mim. O ser humano que começa a nascer na Idade Moderna e no século XIX ele ganha sua, digamos, aspas, maturidade, é o ser humano que olha para o céu e o céu não diz nada para ele moral. Quando aquilo que dava norte não dá mais. A morte de Deus e o niilismo é quando no século XIX você tem o cidadão ocidental sem norte, sem orientação. É invadido pelo vazio no sentido que a gente vai estar acrescentando aqui na leitura.